Olá pessoal, eu sou o professor Dr. José Angelos da Frota, formador de Ciência Natureza da DRE Itaituba, e hoje nós vamos para uma formação continuada de Ciências Natureza em relação à recomposição da aprendizagem. Então antes disso, eu quero mostrar para vocês os nossos professores. Então, nossos professores de Biologia, de Química, de Física, então vocês podem visualizar aí todos os professores de acordo com as suas escolas. Então, algumas escolas apresentam 1, 2 ou até mesmo 3 professores de cada disciplina. Outras apresentam aí apenas um professor para Biologia, para Física e para Química. Em relação à nossa pauta, eu quero mostrar para vocês o objetivo do nosso encontro, vou falar um pouquinho sobre bonificação, vou mostrar alguns índices educacionais em relação ao IDEB, em relação ao Enem, a nota do Enem de 2024, e também falar de alguns descritores. E o nosso principal ponto, que é falar dos cadernos de recomposição da aprendizagem para Biologia, para Química e para Física. O objetivo desse encontro é fortalecer a prática pedagógica dos professores da área de Ciência e Natureza, que é Biologia, Física e Química, por meio do uso intencional desse caderno que eu vou mostrar para vocês, que é o caderno pedagógico, com foco na recomposição das aprendizagens, no desenvolvimento da proficiência leitor e também do pensamento lógico-matemático, articulando também os descritores prioritários, tanto de matemática quanto de linguagem, de língua portuguesa, a compreensão dos conteúdos de Biologia, Física e Química, em consonância com a BNCC e, claro, visando a melhoria dos índices educacionais, como, por exemplo, o IDEB. Antes da gente falar sobre o caderno, sobre os índices educacionais, vamos ver um pouquinho sobre bonificação. O governo, novamente, ele vai bonificar, ele vai dar uma gratificação para as escolas que melhorarem seu desempenho. Então, a gente tem uma missão muito difícil, que é manter o nosso estado em 6ª posição, né? Ou aumentar essa posição para ficar entre os 5 melhores. Os professores mais cobrados são matemática e língua portuguesa, mas se a gente for fazer uma análise, é a escola toda que ganha. Então, se a escola melhorar, todos os professores vão receber essa bonificação. Então, é justo que todo mundo trabalhe. Então, a SEDUC está pensando nisso. Então, eles criaram os cadernos de recomposição para que os outros professores ajudem. Todo mundo ajudando, a escola vai ganhar, os professores vão ganhar e, provavelmente, se a sua escola aumentar aí em relação ao índice IDEB, também vai ganhar uma bonificação. E a bonificação, ela vai ser de acordo com a sua pontuação, que a cada 0,10 de acréscimo no IDEB, a pessoa vai ganhar de 10, 20 ou até mesmo 33% do salário, podendo acumular até um salário. Além disso, pode ter aí o 14º salário para a meta do IDEB, o 15º salário em relação se a escola cresceu, 16º salário em relação à escola destaque, e assim vai. Então, observem, existe bonificação para as escolas que se destacarem. É por isso que todo mundo tem que se empenhar. Essa imagem mostra aí a nota do IDEB estadual dos estados brasileiros. Então, o Pará está em 6ª posição com uma nota de 4,3. Então, essa nota que a gente tem que manter. Então, na nossa frente está Goiás, Espírito Santo, está também o Paraná, Pernambuco, a gente tem o Ceará também em 5º e a gente vem na 6ª posição. Nós também vamos ver a nota do Enem de 2024 de algumas escolas. Então, segue aí nessa imagem a média geral do Enem de 2024. Segue em primeiro lugar aí a escola Isaac Newton com 424,6. Depois a escola de Novo Progresso, Valdemar Lindemeyer, com 515,4. Seguido do Centro Educacional Anchieta, com 414,5. Depois a escola Benedito Corrêa de Souza, com 513. E depois tem lá no Trairão a escola Everaldo Martins, com 513,9, também a mesma pontuação da escola Benedito Corrêa de Souza. Depois vem a escola rural de Novo Progresso, com 508, e aí segue com a escola tecnológica do Pará, a ETEPA, depois a Eurico Vale de Rurópolis, e aí vocês podem observar todas as notas. Essa outra imagem mostra a evolução da nota do Enem, tá, de 2022, 23 e 24. Então, em relação à nota de 2023 para 2024, a gente observou que as maiores notas foram da escola Isaac Newton,
e teve aí um pequeno decréscimo de 2023 para 2024. Já do Centro Educacional Anchieta, aumentou de 2023 para 2024, seguido do Benedito Corrêa de Souza, que também teve um leve aumento, a ETEPA também aumentou, já a Escola Professora Maria do Socorro Jacob, sede, teve uma pequena diminuição, a Escola Jussara Terezinha também diminuiu em relação a 23 para 24, e aí nós temos o Centro Educacional Maranata, que aumentou bastante, de 436 foi para 471, e por último nós temos a Escola Professora Maria das Graças Escócio, que também teve um aumento significativo de 460 para 471. E em relação à média de 2022, 23 e 24, então o ranking atual é Isaac Newton, seguido de Centro Educacional Anchieta, depois Benedito Corrêa de Souza, ETEPA, a Escola Professora Jussara, o Centro Educacional Maranata e, por último, Maria das Graças Escócio Cerqueira. Então, somente essas escolas, porque são elas que apresentam as 3 notas de 2022, 23 e 24. Essa outra imagem está mostrando por área de conhecimento. Então, a gente consegue aí verificar qual área, qual é a nota dessas áreas por escola. Então, segue ali novamente, em primeiro, Isaac Newton, depois Valdemar Lindemeyer, depois Centro Educacional Anchieta, Benedito, e a gente consegue descobrir qual é a nota em linguagem. Por exemplo, a escola Isaac Newton tem 511, em Ciências Humanas, a escola Isaac Newton tem 487, e em Ciência da Natureza tem 454, Matemática 481 e Redação 689. Então, observem aí, vocês podem dar um pause para observar sua escola em relação a essas áreas. As escolas também apresentam uma média de proficiência para a matemática e para a linguagem. Aqui a gente tem a média estadual para a matemática, que é de 243 pontos, e também a média estadual para a língua portuguesa, que é de 253 pontos no ano de 2024. Essa imagem ela também mostra como que o aluno está em relação ao seu desempenho. Observe que para a matemática, o padrão de desempenho é de 66% abaixo do básico, seguido de 30% no básico. Já para a língua portuguesa, 45% estão no básico e 32% estão abaixo do básico. Somente 22% estão em adequado e 1% dos alunos estão em um nível avançado. Então, o que seria essa proficiência? O que seria esse básico, esse abaixo do básico? Então, abaixo do básico, os alunos nesse nível eles demonstram domínio insuficiente do conhecimento. Já no básico, eles demonstram um domínio mínimo dos conhecimentos, o adequado, eles demonstram um domínio pleno dos conhecimentos, e o avançado, os alunos desse nível, eles demonstram domínio acima do requerido na área escolar. E qual é esse nível de proficiência, tanto para a linguagem quanto para a matemática? Ano passado, o segundo ano, ele fez a prova, e para que eles ficassem abaixo do básico, eles tinham que estar para a linguagem com uma nota menor que 230. No básico, entre 230 e 285, no adequado, 290 a 350, e no avançado, igual ou acima de 350. Para a matemática, esses alunos que tirassem uma nota menor que 250 estavam abaixo do básico, entre 250 e 325 no básico. No adequado, se eles tivessem tirado entre 325 e 375 e estariam no avançado acima de 375. Porém, os alunos que vão fazer hoje a prova, eles vão estar no terceiro ano, então eles têm que se atentar para uma nova nota. Tem que ser até 250 para ficar abaixo do básico na língua portuguesa, de 250 a 300 para ficar no básico, de 300 a 375 para ficar no adequado, e não vão ficar no avançado acima de 375. Já para a matemática também aumentou essa proficiência. Eles vão ficar abaixo do básico se tirarem menor que 275, vão ficar no básico de 275 a 350, no adequado entre 350 e 400 e no avançado acima de 400. Então é essa nota que os alunos têm que se atentar, tanto para a língua portuguesa
e para a matemática. E aqui nós temos a nota geral de 2024 em relação ao CISPAI, essas proficiências. Então nós temos aqui a escola Isaac Newton em primeiro, seguido do Centro Educacional Anchieta, depois a professora Jussara Terezinha, depois a professora Maria Socorro Jacob, a escola Benedito Correia de Souza. A gente tem outras escolas ali com uma nota muito elevada, como a escola Everaldo Martins, do Trairão, a Eurico Vale, também de Rurópolis. Então, essa coluna laranja é de língua portuguesa e a coluna azul é de matemática. Bora fazer uma análise separada. Aqui aparece somente a nota de língua portuguesa de 2024. E observem, quase todas as escolas, 99% das escolas, estão no básico. Ficaram entre 230 e 285. Essa linha tracejada mais embaixo é o que divide o básico do abaixo do básico. Somente uma escola ficou abaixo do básico. Essa linha superior tracejada, ela indica que essas escolas ficaram acima do básico, ou seja, no adequado, entre 290 a 350 para a língua portuguesa. Apenas uma escola, que é a escola Isaac Newton, com 292 pontos de proficiência. Então, observem que precisa ser melhorado. Então, as escolas estão aí no básico, então elas precisam passar para o adequado. Essa outra imagem mostra a nota de matemática. A nota de matemática ela é menor. Então, observem que muitas escolas, a maioria das escolas estão abaixo do básico, com menor que 250 pontos. Nós temos aí apenas 4 escolas no básico, acima de 250 pontos, que é o Isaac Newton, o Centro Educacional Anchieta, a escola Eurico Vale, sede lá de Rurópolis, e também a do Trairão. Então essas escolas estão aí acima do básico, entre 250 e 325. Então, em matemática, você precisa melhorar bastante a nota. Em relação aos descritores, as habilidades, a língua portuguesa está bem melhor do que matemática, apenas 2 descritores precisam de atenção, tá? Porque somente 37% dos alunos acertaram essa habilidade, esse descritor. Um é estabelecer relação lógica discursiva presente no texto, marcada por conjunções, advérbios, entre outros. E a outra é estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-las. Mas esses descritores é de nível estadual. Cada escola também precisa analisar os seus descritores e verificar aonde está aquele descritor que precisa ser trabalhado. Isso varia de escola para escola, de município para município. Esses dados, eles são gerais, tá? De nível estadual. E aqui é a avaliação por habilidade de escritor, também estadual. Então, matemática está bem mais complicada. Nós temos apenas 2 descritores que os alunos se saíram um pouquinho melhor. A maioria aí, os alunos precisam melhorar. O professor de matemática, ele pode entrar na plataforma CAED, na plataforma Plural, e dar uma analisada melhor qual é o descritor que a sua escola está precisando trabalhar. Tá? De forma geral, no estado do Pará, quase todos os descritores eles estão num período crítico, eles são considerados prioritários, mas a sua escola tem também os seus. E agora a gente vai ver sobre os cadernos de recomposição da aprendizagem. Como eu já falei para vocês, a gente precisa, professor de física, biologia e química, precisa ajudar os alunos a obterem um maior conhecimento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Também trabalhando os descritores de matemática e língua portuguesa, envolvendo a nossa área, biologia, física e matemática. Então, a gente pode ajudar. E aí vocês podem, além disso, cobrar uma determinada pontuação para eles verem, eles resolverem as questões desse caderno. A metodologia, quem vai escolher é você. O professor, ele está livre para escolher qual metodologia usar. O importante é fazer com que eles vejam essas questões, porque essas questões vão estar envolvendo os descritores de matemática e também de língua portuguesa. Então, por isso que é importante o professor colaborar, ajudar aí os outros professores, ajudar a sua escola a melhorar. São 3 cadernos, consegue observar aí as cores, ó, e a capa de cada um. E esses cadernos, eles são diferentes. Existe um caderno de biologia para o professor, e esse caderno ele vem com gabarito, ele vem com dicas especiais, algo que não vem no caderno dos alunos.
Então, o professor ele precisa saber essa diferença. Então, essa diferença é que eu vou mostrar agora em relação a esses cadernos. Eu vou abrir aqui os dois cadernos, tá? O caderno do professor e o caderno do aluno. Eu vou usar como referência o caderno de recomposição das aprendizagens de biologia, tá? Mas segue o mesmo modelo para física e para química. Então, diferenças entre os cadernos. Nós temos o caderno aqui do aluno, que tem esse destaque rosa, tá? E do professor, que ele tem um destaque aqui, um verde escuro. Eu vou passando devagarzinho aqui, ó, para ver a diferença entre cada uma. Na organização está tudo igual. Já no sumário, a parte do professor aqui é mais detalhada do que o aluno. Tá? O caderno do aluno aqui, ó, bem simples. Do professor, ele vem com uma organização curricular, vem um quadro de habilidades para facilitar a aula do professor. Vem uma apresentação mais detalhada e maior para o professor, para o aluno não, já tem uma apresentação simples. E aí na primeira semana, o caderno do aluno já vem com um texto específico, tá, relacionado à fotossíntese, por exemplo. E aí vem alguns tópicos, vem fluxo de energia, ecologia, biotecnologia, ciclos biogeoquímicos, então processos metabólicos e as questões, 6 questões relacionadas a esse assunto. Acabou. Para o professor, vem a organização curricular, ou seja, vem a habilidade a ser trabalhada, os objetos do conhecimento a serem trabalhados dentro dessa habilidade. E esse mesmo resumo que vem para o aluno vem para o professor, só que nas questões vem o gabarito e ainda vem explicando, tá, por que a questão A está errada, por que a questão B está errada, a C, por que a D, que é o gabarito. Então, vem ajudando. E o descritor ligado aqui à língua portuguesa adicionado. Tá? Então, na parte, no caderno do professor, tudo vem mais detalhado, auxiliando o professor a ministrar essas aulas, a resolver essas questões. Então, isso tem que ser visto na primeira semana. Tá? Então, numa semana. E aí, no finalzinho, vem dessa primeira semana, vem um quadro de habilidades, mostrando novamente a habilidade, tá? Qual foi o descritor para português utilizado, que foi a primeira questão. A segunda questão já foi um descritor de matemática, a terceira de português, a quarta de matemática, a quinta de português e a sexta de matemática. Tá? Então, vem tudo detalhando aí para o professor. E aí começa a segunda semana novamente. Para o aluno, a mesma coisa, textos e as 6 questões. Para o professor, a organização curricular, o texto, as questões, junto com o gabarito e indicando por que está certo e por que está errado. E no finalzinho da segunda semana, já vem novamente o quadro de habilidades mostrando quais descritores de português, matemática e assim por diante na semana. É um caderno que ele vai ajudar muito os alunos, vai ajudar também eles entenderem melhor aí tanto as questões envolvendo matemática e língua portuguesa. Queridos professores, eram essas informações que eu queria mostrar para vocês. Foram alguns desses dados que foram nos passados lá em Belém e a SEDUC pediu para a gente passar para vocês, incentivá-los a mostrar esses cadernos, a trabalhar esses cadernos, fazendo com que os alunos aprendam um pouco mais sobre matemática e também linguagem. Assim a gente pode ajudar nossos colegas professores a ajudar na escola. Qualquer informação, vocês podem me procurar que eu estou à disposição. Obrigado aí, pessoal. Abraço.